Fala, alunos e alunas, chegando aí para análise de mais uma grande questão, projeto Resolução Estratégica de Questões com professor Alain Vinícius. Vamos que vamos, galera, vamos que vamos analisar a questão de forma técnica. É fundamental para que você saiba o passo a passo que você precisa desempenhar para ter êxito no processo estudantil. É exatamente neste sentido que se desenvolve a questão de número 81. Então, o que que a gente precisa saber? Sempre seguir um padrão de resolução para que, de fato, a gente saiba desenvolver a questão de modo a reproduzir uma estratégia nas questões vindouras. Então, quando eu pego a questão 81 e faço a análise da questão, eu vou evidenciar os elementos que precisam ser destacados por você. Então, olha só, os elementos motivo e objeto, importante esse ponto, os elementos motivo e objeto compõem o mérito administrativo, tanto nos atos administrativos vinculados, quanto nos atos administrativos discricionários. E aí eu quero saber se isso está certo ou se isso está errado. Vamos colocar dessa forma aqui, e fica bacana aí de você efetuar a marcação da questão. Gente, o que que você tem que avaliar quando pega uma questão dessa? As informações cruciais. E essas informações cruciais, elas fazem parte de um padrão que eu denomino tecnicamente de padrão de resolução. Então, quando você consegue identificar o padrão de resolução, você vai conseguir matar a questão. Fechou? Então vamos lá. Quando eu falo assim, ó, padrão de resolução, quais são os itens que você precisa saber para matar a questão? A disciplina, direito administrativo, o tema, nós estamos falando de atos administrativos. E o subtema, nós estamos falando especificamente de um cenário de classificação, atrelado especificamente aos atos vinculados e aos atos discricionários. O que que você precisa identificar aqui? Que independente se eu estou falando de atos vinculados ou se eu estou falando de atos discricionários, todos eles, todos eles possuem os cinco elementos do ato administrativo. E quais são, professor, esses cinco elementos? Os elementos competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Então, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Todos os atos administrativos, independente se o ato é vinculado ou se o ato administrativo ele é discricionário, todos eles possuem todos estes elementos. Então não esquece disso, tá certo? Show de bola? Que bacana. Aqui, o que que eu preciso saber? Se o elemento ele é vinculado ou se é discricionário. Então, o que que você vai associar? Que os três primeiros elementos, eles são sempre vinculados, independentemente do tipo de ato. Então, se eu lhe perguntar, o elemento ou a competência, ela é o quê? Ó, vai raciocinar sempre assim, vinculada. Quando eu falo da forma e da finalidade, então finalidade vinculada, forma vinculada. Então, competência vinculada,
finalidade vinculada e forma vinculada. Essa é a linha que você precisa enxergar. Motivo vai ser também vinculado, porque nos atos vinculados, todos os elementos eles são vinculados. Perfeito? Isso que você vai guardar de informação. Motivo vinculado, objeto vinculado. Nos atos discricionários, motivo discricionário, motivo discricionário, objeto discricionário. Ou seja, existe liberdade de atuação por parte do administrador. E aí, qual é o detalhe de você enxergar? Quando aparece elemento vinculado, eu tenho poder vinculado. Quando aparecem elementos discricionários, aí eu vou ter um poder discricionário. Então, nesses primeiros, note que está aparecendo só elementos vinculados. Então, eu estou diante, nesse primeiro momento, de um poder vinculado. Então, o poder vinculado ele aparece em relação a todo o ato vinculado e também aparece na parte vinculada do ato discricionário. Então, note que existe uma parte vinculada dentro do ato discricionário. Só que dentro do ato discricionário eu também tenho o poder discricionário. E o que é esse poder discricionário, professor? O poder discricionário aqui, ele está atrelado exatamente ao quê? Ele tem relação com a liberdade de atuação administrativa. E essa liberdade de atuação administrativa, ela se atrela a um ideal. Que ideal é este, professor? Este ideal, primeiro, que essa liberdade não é irrestrita, ela é dentro dos limites da lei. Isso precisa ficar guardado na sua mente, dentro dos limites da lei. E precisa estar claríssimo ainda o seguinte, que quando eu falo dessa liberdade de atuação, nós chamamos tecnicamente de análise de dois fatores. É uma análise de conveniência e uma análise de oportunidade, ou seja, o que é mais adequado? Oportunidade. Então, esta análise de conveniência e oportunidade tem um nome técnico. Esse desdobramento que eu estou falando aqui para você, sobretudo nesta ótica, sobretudo neste viés de análise de conveniência e oportunidade, tecnicamente é chamado de mérito administrativo. Então, mérito administrativo nós só temos onde existe liberdade de atuação, onde existe análise de conveniência e oportunidade. Então, que fique muito claro que o mérito administrativo é uma característica exclusiva do poder discricionário, que só aparece, note, em atos discricionários. Então, quando você enxerga isso, você vai conseguir matar facilmente agora o raciocínio da questão. Porque olha o que o raciocínio da questão traz. Os elementos motivo e objeto compõem o mérito administrativo, é verdade. Só que tanto nos atos vinculados quanto nos discricionários, nos que discricionários sim, mas nos vinculados não. Então, o gabarito aí da questão é um gabarito o quê? Ó, errado. Gabarito especificamente da questão é um gabarito errado, porque nós não temos mérito administrativo quando eu cito, quando eu trato dos atos vinculados. É de extrema importância que você enxergue, ó, que tudo começou daqui.
Então, o passo que você precisa dar para ir bem num processo de resolução é ter uma organização estratégica de estudos. Se você estuda de forma aleatória, a tendência é que você não consiga ter êxito na sua preparação. Então, se hoje você senta para estudar, mas não sabe como caminhar, não sabe qual caminho seguir, é fundamental que você peça ajuda. Professor, e como é que eu peço ajuda? Você vai solicitar especificamente o que eu chamo tecnicamente de análise de perfil estudantil. Professor, e como é que eu chego a essa análise de perfil estudantil? A análise de perfil estudantil é uma ferramenta trazida por mim, professor Alan Vinícius, para transformar a sua jornada, para que você possa efetivamente chegar aonde você merece nos estudos, chegar efetivamente no sonho da aprovação. Mas para isso eu preciso conhecer você de forma individual, não de forma coletiva. Você vai me mandar uma mensagem, efetivamente falando que estava acompanhando a resolução da questão 81 e que precisa de ajuda em relação aos seus estudos. Fechado? Bacana? Então dá um print, dá um print, dá um print, importante. E além disso, você não pode apenas ter contato comigo através desta ferramenta, porque diariamente eu disponibilizo inúmeras ferramentas para que você possa me acompanhar. Só que você só vai conseguir fazer isso se você souber como efetuar a utilização de todas essas ferramentas. Então é por isso que existem as redes sociais do professor Alan. Perfeito? Professor, quais são essas redes sociais? Nós temos o Spotify, e aí o Spotify traz a linha toda especificamente do podcast do professor Alain, fechado? Então, para você ter acesso às minhas redes sociais, vamos lá. Deixa eu colocar aqui disponível para você. Então, ó, redes sociais. Então, você precisa estar por dentro de todas essas redes. E é importante que você saiba utilizar as redes. Então, quando eu falo especificamente desse saber utilizar as redes, o que nós temos é Spotify e YouTube, nós temos tanto o podcast quanto a resolução estratégica de questões. Essa que a gente está fazendo aqui com você, tá certo? No caso do podcast, sempre às 6h06 da manhã, todo santo dia, de segunda a sexta. No caso especificamente do YouTube, além das 6h06 da manhã e meio-dia, que é a resolução estratégica, nós temos também a disponibilização, não esquece disso, de aulas ao vivo, tá? Dessas aulas, no momento que eu estou resolvendo essa questão com você, essas aulas ocorrem especificamente quartas-feiras 30, bem como aos sábados 9 da manhã. Agora, você não pode ficar preso a esse ponto. Por quê? Porque existem possibilidades de alteração, de mudança, consequentemente, e que aí você vai precisar estar por dentro. Por isso, eu recomendo fortemente que se inscreva no canal, tá certo? E que principalmente aí ative as notificações. Então, aqui está o horário do Spotify, mas também nós temos o horário do YouTube, lembrando das aulas que acontecem de maneira ao vivo. Fechado? Bacana. Se você precisa efetivamente alavancar o seu processo estudantil, a mensagem que você vai me encaminhar é no WhatsApp. Aqui está a descrição do WhatsApp, beleza? Então manda mensagem e aí a solicitação é da análise de perfil estudantil. Fechado? Bacana? Show de bola. Além disso, nós temos as questões do Telegram. O Telegram, as questões elas ocorrem também em momento pré-determinado. Aqui estão os horários das postagens. Então, toda atenção para aproveitar ao máximo, tá certo? As postagens aí do Telegram em relação às questões. E além disso, se você quer ampliar a sua produtividade e performance nos estudos, tem o Instagram do professor Alan com dicas de produtividade e de performance, bem como o Instagram do Acerte com dicas
como um todo das disciplinas, constitucional, administrativo, comigo, bem como com os demais professores em suas disciplinas. Se você quer fazer um curso de preparação presencial em Salvador, online ao vivo, pelo Zoom, ou online com aulas gravadas, manda mensagem neste número e você vai apresentar um cupom de desconto. Esse cupom de desconto você vai dizer assim, ó, sou aluna ou sou aluno do professor Alan Vinícius e vai dizer a rede social. No YouTube, no Spotify, no Telegram, no Instagram fechado, para que você tenha esse desconto diferenciado. É isso aí, um grande abraço, estamos juntos. E amanhã nós teremos a questão de número 82. Grande abraço e até lá. Valeu!